Para você que está procurando uma nova acessibilidade aí para o seu Galaxy A21s, depois da atualização você está no lugar certo, porque hoje aqui trouxe a melhor e absurda acessibilidade para você, rapaziada. Depois da atualização mudou muita coisa, beleza? A acessibilidade mudou muito, mudou para pior, beleza, rapaziada? Que para melhor nunca muda, até a configuração, beleza? A acessibilidade está perfeita aí, rapaziada, para você que tem um pouco de dificuldade, movimentação, subir capa, hoje está perfeita para você, beleza? Mas antes de eu falar a acessibilidade do celular, já convido você a deixar um like de início, rapaziada, que ajuda bastante, motiva muito, beleza? Se inscreva nesse canal aí, rapaziada, me ajuda aí a pegar os 12 mil, beleza? Então é isso, rapaziada, bora lá para a configuração do Galaxy A21s, bora! Então, rapaziada, você vai vir na sua configuração e vai procurar aí a opção do desenvolvedor, beleza? Agora aí vai procurar a largura mínima, aonde nós coloca a nossa famosa DPI. E a DPI, rapaziada, de hoje é o seguinte, é 738, beleza? Vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, deixa eu mostrar. Vai ficar mais ou menos desse tamanho, beleza? Você coloca aí, já fica redonda, beleza? 738, beleza? Rapaziada, eu vou voltar para mim aqui, só para melhorar a visibilidade do vídeo aqui, beleza? Porque se ficar muito alto, fica muito pequena. Então, rapaziada, em escala de animação aqui vai ser 3, vocês desativam isso aqui, beleza? Isso aqui vai estar ajudando muito o celular aí. Desativa isso aqui não é acessibilidade, é só melhoria do celular, beleza? O celular ficar mais rápido. Agora, rapaziada, com a DPI ativada, você vai voltar, vai vir acessibilidade, vai procurar aqui melhoria de visibilidade e vai ativar essas duas opções aqui, remover animações e ponteiro do mouse, beleza? E tamanho da fonte você deixa no quarto pontinho, beleza? Som da tela deixa no mínimo. Agora você vai voltar e vai vir aqui, ó, rapaziada, interação unidade manual e vai procurar essa opção aqui. Clica após o ponteiro parar, você vai ativar ela e vai deixar 200 ms, beleza? Talvez ela esteja em outro número aqui que eu não sei, mas você deixa 200 ms, beleza? Isso vai ajudar muito na acessibilidade. Agora você vai voltar e vai vir aqui, ó, gerenciamento geral e vai procurar aí, rapaziada, aqui na lupa, velocidade do ponteiro. Mas no meu caso aí fica aqui, fica em mouse esse nome estranho, beleza? Velocidade do ponteiro aqui. E é o seguinte, vai ser tudo no rápido, beleza? Agora o botão principal do mouse está no esquerdo. Agora, rapaziada, bora voltar aqui, bora numa configuração aqui que seu celular talvez tenha, beleza? Que nosso caso aqui é em visor e você vai procurar a acessibilidade do toque. Se caso seu celular tiver, você ativa. Não é todo celular que tem, beleza? Mas se tiver, você ativa aí. Bora lá para a acessibilidade do jogo agora. Então, rapaziada, a configuração aqui no jogo é o seguinte, beleza? Em configuração, acessibilidade, o primeiro geral aí tá no 95, o Hot Dog segundo aí tá no 90, mira 2x tá no 100, mira 4x 95 e mira WM 55, beleza? Coloca aí, rapaziada, essa acessibilidade com a DP de hoje que vai estar perfeita, beleza, rapaziada? Eu quero mostrar pra vocês aqui o meu HUD de 3D, beleza? Eu quero aí que você testa ele. Eu vou clicando aqui, rapaziada, pra vocês verem onde é a posição normal. Rapaziada, teste esse HUD aí, eu te juro que depois de um tempo que você se acostumar, porque ele é complicado demais, você vai gostar muito, rapaziada. Você vai se arrepender de não ter conhecido esse HUD antes, beleza? Vou clicando aqui, rapaziada. Ele é complicado porque muita gente acha estranho quem joga com esse bichinho da arma aqui no meio. Ele é aqui, né? Todo mundo clica aqui, mas você é o diferenciado, você coloca ele aqui, beleza? Eu escolhi esse HUD há muito tempo, acho que tem um ano, eu não sei se tem um ano, mas tem lá no final do ano 2020 eu coloquei ele, beleza? Até hoje eu não me arrependo de ter colocado ele, vou continuar com ele, beleza? Eu melhorei muito mais que antes, que era de 2 dedos, beleza? Se caso você queira trocar de 2 HUD para 3 HUD, isso aqui é o perfeito, beleza? Olha aí a posição dele, o tamanho não interessa, beleza? Nem a transparidade, você só vê a posição, beleza? Já tirou o print? Vou esperar, vai. Tirou? Beleza, agora eu vou voltar. Em coleta automática, rapaziada, o meu celular está desse jeito aqui, beleza? Gráfico, o meu tá na água. O som desativado os dois, porque se atrapalha na hora de gravar vídeo, beleza? Fica atrapalhando muito. E dica é dica do jogo, beleza? Então, rapaziada, essa aí foi a acessibilidade do Galaxy A21 e A21s, beleza? Espero que você teste aí e comenta aqui o que você achou, beleza? Se caso você for colocar meu HUD complicado e esquisito, que todo mundo acha estranho, comenta aqui também o que você achou, se foi difícil, se foi complicado, diz aí sua opinião, beleza? No início você vai odiar, mas depois de um tempo é só prática, beleza? Você vai estar bom, beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, espero você no próximo vídeo. Falou e fui!